E nessa semana, uma feliz Páscoa para todos, quando nós celebraremos juntos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Se Jesus ressuscitou, é porque ele morreu. E se Jesus morreu, foi por um motivo muito especial. Amados, nessa manhã eu gostaria de falar com vocês a respeito de duas liberdades que nós atingimos, duas liberdades que nós conquistamos através da morte do Senhor. Sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um passeio pela palavra de Deus nesta manhã, as much as we can. E quando nós falamos a respeito de fazer um passeio pela palavra de Deus, me permitam ler três textos, um tanto quanto longos da palavra de Deus, mas nós vamos ficar lendo esse tempo todo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a leitura da palavra de Deus. Vocês vão observar que não acontecia isso na época do Senhor Jesus e também não acontece hoje. Por exemplo, se eu falar para você assim, cite para mim um grande pregador evangélico, ou dois ou três, eu sei que você vai falar de uns dois ou três nomes que vão vir na sua mente. Se eu falar para você, se me fala duas pessoas da igreja católica, na sua mente, não é verdade? No Brasil, na hora, eu que sou de Uberaba, então, Chico Xavier, alguma coisa assim, é na hora. Mas quando você e você fica assim, deixa eu tentar lembrar, aí você vai no Google, né, para ver quem são. Se você for observar bem, você vai ver que a história do judeu é em função da palavra de Deus, é em função daquilo que Deus já revelou e aquilo que já está escrito na palavra de Deus. E para eles isso é muito importante. As crianças ainda, como também era na época do Senhor Jesus Cristo, eles conheciam livros e livros inteiros da Bíblia decorados. E eles se reuniam, meus irmãos, e quando eles se reuniam na sinagoga, os irmãos vão se lembrar de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, Jesus Cristo era o orador daquela manhã. E ele entrou numa sinagoga na sua cidade, lá em Cafarnaum. Quando Jesus Cristo tomou a palavra, os irmãos vão se lembrar, eles entregaram para Jesus Cristo o rolo do profeta Isaías. A Bíblia não era como a gente tinha hoje, eram rolos de pergaminho. E aquele rolo era um rolo mesmo. Pensa em rolo de papel toalha, alguma coisa assim. Agora pensa aqui em pergaminho, era grande. Alguns daqueles rolos não eram nem de pergaminho, era de couro. E eles faziam aquele em couro. Imagina o peso do negócio daquele. E Jesus abriu, pastor Sandro, já tem a resposta. Eles estão com o pastor Caio no salão. Certo, então tá bom, então já está tudo resolvido, né? Nós estamos preocupados aqui com os adolescentes de 11, 12, 13 anos. Que, adolescentes 11, 12, 13 anos estão ajudando o pastor Caio lá com a programação das crianças hoje, né? Muito bem, eu estava em Jesus Cristo, e Jesus Cristo falando, eu estava onde mesmo? No rolo, no pergaminho. Então entregaram o rolo do profeta Isaías, e Jesus leu um trecho do profeta Isaías. Qual foi a pregação de Jesus, meus irmãos? Qual foi a pregação de Jesus? Quem que se lembra? O que Jesus pregou naquela manhã? Jesus simplesmente disse, hoje se cumpriu essa profecia. Por quê, meus irmãos? Se você está lendo a palavra de Deus, já está lendo a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém comigo, meus irmãos? Então eles se reuniam nas sinagogas e passavam 2, 3, 4 horas na sinagoga, fazendo sabe o que, meus irmãos? Lendo e lendo. Só que como a coisa era mais complicada, era mais difícil, os rolos, uma pessoa só lia, e todo mundo ouvia, e ouvia, e ouvia. Eu fico imaginando se o pessoal não dormia, numa hora dessa, né? Eu fico imaginando a turma lá dormindo, quando era o rolo das genealogias, fulano gerou a cicrano, cicrano gerou a beltrano, ouvindo assim,
Aí você começa a orar numa hora dessa, né? Mas os irmãos me permitem fazer algumas leituras da palavra de Deus. A primeira delas está em Marcos capítulo 15, e é justamente o texto da morte do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. Depois nós vamos para Hebreus, porque Hebreus tem uma interpretação direta a respeito do significado da morte do Senhor Jesus Cristo e daquilo tudo que aconteceu segundo a narrativa de Marcos. Outra coisa que eu vou fazer, meus irmãos, é que a Bíblia escrita dentro de um grego, é o grego clássico. Atualizada, vós sois o sal da terra. Progenitor, tu me darias a autorização. Jesus não falava assim, Jesus falava como nós falamos. E Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então me permitam fazer uma leitura semelhante. Eu vou estar lendo nessa manhã na nova tradução na linguagem de hoje, e diz assim, Marcos capítulo 15, 33 a 39: ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Vejam comigo, meus irmãos, que Jesus já estava crucificado, e este foi exatamente o momento em que Jesus Cristo morreu. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele jeito, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Se você for comigo na sua Bíblia, lá para a carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, a partir do capítulo 9, nós vamos ler 3 parágrafos aqui. A partir do capítulo 9, você vai ouvir de novo a história da exatamente quando Jesus deu diante, nós lemos assim: santuário construído por cada uma tenda, dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava um candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança. Vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas
sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes destas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, não se esqueça, para cumprir os seus deveres religiosos, todos os dias. Mas somente o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. Oferece a Deus o sangue de animais, em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava. De modo bem claro, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas. Tem a ver somente com comida, com bebida, que tem valor somente como grandes boas que já em que ele serve é melhor e mais perfeito. Quando Cristo veio, o sangue de pelo contrário, conseguiu para nós a salvação eterna. São espalhadas sobre as fora. Se isto do sangue de Cristo, mesmo a Deus como sacrifício, tirando as nossas já não. Alguém pode dizer amém comigo? Irmãos, por causa da morte no lugar santíssimo. Eu vou repetir essa frase, não fui eu quem escrevi, foi Deus através do seu Espírito Santo que inspirou o autor da palavra a dizer: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrarmos no lugar santíssimo, ou temos completa liberdade de entrarmos na presença de Deus através da morte de Cristo Jesus. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho de sacerdote para dirigir a casa de Deus. Um coração sincero,
lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus Igreja, diga amém comigo, meus queridos. E ainda em Hebreus, no capítulo 4, voltando ao capítulo 4, pois de Deus, o qual não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Não, pelo contrário, temos um grande sumo sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e ali encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Minha exposição da tua palavra sobre a vida dos teus filhos e filhas reunidos aqui nesta manhã, que vieram aqui para ter um encontro com o Senhor. Vieram, ó Deus, porque sabem que através de Jesus podem estar na tua presença. Se porventura, ó Deus, esteja firme no coração de cada um deles, e que a tua palavra transforme a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém comigo, meus irmãos. Glórias ao nome de Cristo Jesus. Amados, duas mensagens, duas liberdades que nós temos, baseadas nos textos que nós acabamos de ler. Nós, quando lemos o primeiro texto de Marcos, nós nos lembramos que numa semana como essa, no domingo Jesus entra em Jerusalém, mas na sexta-feira, ao meio-dia, Jesus já estaria dependurado, pregado na maldita cruz, lá do Calvário, lá no Monte Caveira, na sexta-feira. Por isso, meus irmãos, a primeira liberdade que nós temos que ter, ou nos lembrar, por Jesus Cristo, nós não temos mais pecados que nos separem de Deus. Temos mais pecados que você possa fazer, e nem há nada que você precise fazer para conquistar o perdão de Deus. Vou repetir essa frase para os irmãos. Não há nada que você possa fazer, e nem há nada que você precise de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Escuta bem isso. O autor vai enfatizar, pelo contrário, Jesus ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós. Jesus conseguiu para nós a salvação eterna. Alguém pode dar glórias e aleluia ao Senhor Jesus Cristo? O sangue de bodes e de touros, meus irmãos, ou seja, os rituais religiosos, os sacrifícios religiosos, as cerimônias religiosas, o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. É um gesto, é uma figura, tudo aquilo é uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer, mas era ritual religioso. Não existe animal sacrificado, não existe bicho que seja sacrificado que possa trazer para mim e para você esta vida eterna. E o autor ainda vai nos dizer: se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo Jesus. Imagine você quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo Jesus, que já foi derramado pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Por isso eu queria que você entendesse: Jesus morreu por nós. A única atitude que você precisa ter é a de
você precisa crer. E a Bíblia chama isso de fé, para tomar posse do perdão e da presença do Senhor Jesus hoje na sua vida. Alguém pode dizer amém comigo, meus irmãos? O autor de Hebreus, no capítulo 10, vai nos declarar: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos, ele não diz que você vai ter, ele diz que nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Jesus nos abriu um caminho novo e vivo. Jesus já nos abriu um caminho através da sua carne, sacrificada na cruz do Calvário, novo e vivo. Nós temos um grande sumo sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus. De que maneira? Com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de todas as nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente, diz a palavra, meus irmãos, a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O maior problema do perdão não é o perdão. O maior problema do perdão é que alguém me disse e que eu me convenci que eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pertencer a alguma igreja, eu tenho que receber algum sacramento, eu tenho que fazer algum sacrifício, eu tenho que subir alguma escada de joelho, eu tenho que entregar algum dízimo, eu tenho que entregar alguma oferta, eu tenho que fazer alguma coisa. É mais ou menos como aquele jovem rico que veio conversar com Jesus e disse para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus está dizendo: nada. Se houvesse qualquer coisa que pudéssemos fazer, Jesus não precisava ter morrido. Mas só o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus sem mácula, só o sangue de Jesus abre o caminho. Diz a palavra: hoje tenha essa fé, hoje tenha essa firme esperança, hoje creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e agora, com os pecados lavados e perdoados em Cristo Jesus, você pode estar na presença de Deus. A igreja pode dizer amém comigo, meus queridos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece a sua alegria. Não, meu amado, se você fizer qualquer coisa, não será para ganhar. Se você fizer qualquer coisa, não será para conquistar. Jesus já conquistou. Se você fizer qualquer coisa, vai ser para expressar a sua gratidão. Se você fizer qualquer coisa, entregar qualquer dízimo, entregar qualquer oferta, mesmo se você orar, e se você disser a Deus: glórias sejam dadas ao teu santo nome, é porque você já recebeu Jesus no seu coração, o perdão já está em você, você já tem a liberdade de estar na presença de Deus. Segunda liberdade, meus irmãos, nós temos livre acesso. Diz a palavra que nós temos livre acesso pela fé em Cristo Jesus à presença de Deus. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Você tem esse acesso. Você tem esse acesso. Algumas pessoas informadas, não sei por quê. Algumas pessoas orientadas, não sei por que doutrina, vêm para mim e dizem: pastor, eu estou passando por uma grande tribulação. Pastor, eu estou passando por uma grande prova. Pastor, eu estou passando por um grande sofrimento, e eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Claro que eu vou orar por você, eu faço isso com a maior alegria. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, eu oro pela igreja que Jesus tem colocado nas minhas mãos, eu oro pela vida das pessoas, eu oro pela vida das pessoas que estão chegando aqui agora, eu oro pela vida dos meus patrícios que estão lá na prisão de imigração, eu oro porque eu amo estar na presença de Deus e apresentar em amor a vida dos meus irmãos. Mas as pessoas completam para mim e dizem assim: pastor, ore por mim, porque eu sei que o Senhor está mais perto de Deus. Heresia, desculpa, mas é uma heresia, desculpa, é uma grande falha. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo,
conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. Diz Hebreus capítulo 4, portanto, não é o pastor, mas diz, fiquemos firmes na fé, que anunciamos. E que fé é essa que nós anunciamos? Nós temos um grande sumo sacerdote, poderoso, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é o pastor, meu filho, não é a pastora, não é fulano de tal. Fiquei sabendo que fulano está aqui em Orlando, aí você corre lá atrás do fulano de tal que está aqui em Orlando. É o apóstolo não sei das quantas, que faz milagre, que está aqui passando na nossa cidade. O sujeito corre lá, porque ele é a pessoa, ele é aquela pessoa que parece que está mais perto de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, você olhe para Jesus, você vá a Jesus, e através de Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, diz a palavra, o Senhor Jesus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus, não é como aqueles, diz a palavra, Jesus não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um grande sumo sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas que não pecou. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Você já tem Jesus, você precisa crer em Jesus. Jesus, diz a palavra, que ele não é como aqueles. Diz a palavra que Jesus não é como, pode correr atrás de quem você quiser, você pode pagar a passagem. E eu me lembro quando eu morava lá em Cuiabá, acontecia qualquer coisa, o pessoal fazia peregrinação para a minha cidade natal de Uberaba, porque dizia que lá na minha cidade de Uberaba existe alguém que está mais perto de Deus e que vai fazer com que você seja consolado. Eu quero que você saiba que hoje mesmo você tem Jesus que clama por você. E diz a palavra que esse Jesus compreende a sua dor, ele compreende os seus desafios, ele compreende até mesmo as suas quedas e as suas tentações e as suas fraquezas. E sabe por quê? Porque diz a palavra que Jesus Cristo também foi tentado do mesmo jeito que você, porém sem pecado. Ele foi tentado e venceu, ele foi provado e venceu. Jesus Cristo não simplesmente sabe daquilo que você está passando, mas Jesus Cristo também sabe como vencer, e é Ele quem intercede por você. Ele é o grande sumo sacerdote. Eu não. Quiser pedir para que eu ore por você, peço, mas não abra a boca para dizer, pastor, o senhor está mais perto de Deus. Você está a uma palavra, uma das menores do nosso vocabulário em português, fé, da presença de Deus. Basta crer, basta ter fé e clamar pelo nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, pela fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus que morreu lá na cruz, traga todos os teus sofrimentos diante do trono de Deus. Traga todas as tuas angústias diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Jesus te traz até a sua presença. Traga todas as tuas tentações até a presença de Deus. Jesus é quem intercede por você, pois Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de você no meio das suas dores. Deus tem misericórdia de você no meio das tuas enfermidades e doenças. Deus tem misericórdia de você nos seus momentos de fraqueza. Deus tem misericórdia de você, e Deus ainda lhe dará graça. Tenhamos confiança, vou repetir essa expressão, por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono de Deus. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono de Deus, onde está a graça de Deus. Ali diz a palavra, ali, na presença de Deus. Ele não diz lá, porque agora Jesus já nos aproximou de Deus. Ali receberemos misericórdia, e ali encontraremos graça para sempre, e sempre que nós precisarmos de ajuda, esse Deus está presente aqui.
E nós viemos porque nós sabemos que nós podemos nos encontrar com o nosso Deus, que agora habita em nós. Eu vou chamar a nossa equipe de louvor aqui na frente. Diz a palavra, meus irmãos, lá de Jesus Cristo na cruz. Naquele momento, amados, em que Jesus Cristo estava até pendurado, braços abertos, as suas mãos traspassadas por grandes, enferrujados e fedorentos cravos, os seus pés da mesma maneira lá embaixo estavam quebrados. Naquele momento em que Jesus Cristo já havia sido surrado, torturado, e finalmente, depois de carregar a sua própria cruz até o lugar maldito, diz a palavra, lugar da caveira, lugar da caveira. Não tem nada de feliz nessa história. Naquele momento que Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? Porque os meus pecados, os teus pecados, as minhas falhas, as minhas culpas, as tuas fraquezas, não somente os nossos, mas diz a palavra lá em 1 de João, que as do mundo inteiro estavam sobre Jesus. Diz Paulo em Romanos que Jesus se fez pecado por nós. Naquele momento Jesus se fez miserável por nós. Deus não olhava para Jesus, porque Jesus era a expressão do nosso pecado. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas Jesus estava ali por nossa causa. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, mas Jesus Cristo também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acheguemos-nos, diz a palavra. Através de Jesus, acheguemos-nos à presença de Deus. A igreja pode se colocar de pé comigo. Naquele momento, amados, em que Jesus Cristo disse, por que me desamparaste? Algumas pessoas se riram. Algumas pessoas disseram, clama, clama, pode ser que Elias venha te socorrer, clama, e debochavam em qualquer coisa que acontecesse. Jesus era debochado e era humilhado naquele momento. Jesus disse, está consumado, está consumado. Tudo que precisava acontecer, tudo que precisava ser feito, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, e agora nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, já foi feito. Tetela está, igreja, tetela está consumado. Você que tem culpa, excesso de culpa, hoje é aquele momento que Jesus vai tirar essa culpa de você. Talvez alguma coisa que você fez lá no passado e você diz, pastor, se eu pudesse voltar no tempo, mas o tempo não volta. Eu queria que você soubesse que antes que isso tivesse acontecido na sua vida, 2000 anos atrás, Jesus já tinha morrido pela sua culpa. Talvez alguém esteja dizendo, pastor, eu me arrependo. Alguém pudesse dizer para mim, pastor, se arrependimento matasse, eu queria que você soubesse que Jesus já morreu. O que Jesus quer te dar hoje é a paz, mas você precisa crer nesse Jesus. Talvez você tenha dito assim, pastor, parece que está na minha família. Aconteceu isso com a minha bisavó, aconteceu isso com a minha avó, aconteceu isso com a minha mãe, acontece comigo. É uma maldição, pastor. É uma maldição, está conosco há gerações e gerações. Parece que por mais que eu tente, por mais que eu reze, mais assombração aparece, pastor. Eu queria que você soubesse. Toda maldição já foi quebrada lá em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Hoje basta que você creia. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu tenho certeza. Isso que está comigo, essa doença que está comigo, pastor, eu sei, eu não nasci com isso, isso não veio comigo, pastor, alguma coisa, na minha família não tem ninguém que tenha tido essa doença, aconteceu comigo. Eu queria que você soubesse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, pelas suas doenças há 2000 anos atrás.
Jesus já morreu. Feche os seus olhos. Pai, o que nós te pedimos agora é fé. Deus, agora eu oro pelo meu irmão que talvez esteja com a sua consciência pesada e carregando um fardo de pedras nas suas costas durante anos. O que ele precisa agora é de fé, é para olhar para Jesus Cristo e reconhecer que Jesus já morreu pelos seus pecados, eles já foram perdoados. Ele precisa crer que em Cristo Jesus todos os seus pecados são perdoados. Talvez tenha aqui, Senhor Deus, um irmão, uma irmã meu ou minha, que carrega, Senhor Deus, essa pecha de amaldiçoado. Alguma coisa acontece na minha vida, a minha vida trava, o meu relacionamento com outras pessoas travam, parece que a minha vida não vai para frente. Aconteceu com mamãe, aconteceu com vovó. Oh Deus, o que falta no coração dessa tua filha, desse teu servo, oh Deus, é fé. Oh Espírito Santo da fé. Oh Deus, talvez esteja entre nós alguém que esteja doente e achando: essa é minha doença. Eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma enxaqueca. Eu tenho uma depressão, como se fosse um patrimônio, como se fosse uma propriedade, como se fosse um carro que essa pessoa tivesse. Deus, essa doença, essa miséria já foi carregada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O que falta para o meu irmão agora é fé. Ó Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo da adoção, entra no coração do meu irmão, entra no coração da minha irmã, Senhor, e declara a vitória de Cristo Jesus. Declara que Jesus Cristo, quando morreu, Ele foi até o inferno e disse: o preço maior, a culpa maior, o peso maior, a condenação maior, a morte, eu piso na cabeça da morte. E Jesus Cristo venceu a morte. Jesus venceu e viveu, ou morreu a nossa morte, para vivermos agora a sua vida. Traz essa fé no coração do teu filho, Senhor. Olhos fechados, meu irmão. Diga para Jesus Cristo: eu creio no Senhor. Jesus, eu creio no Senhor. Diga para Jesus: eu me arrependo. Me perdoa, Jesus, porque há tantos anos eu andei iludido. Diga para Jesus: eu peço perdão porque eu acreditei em religião. Eu acreditei que eu pudesse comprar isso. Eu acreditei que eu pudesse fazer alguma coisa nisso. Mas eu nunca olhei para a tua cruz, Jesus. Eu nunca olhei para a tua cruz. Agora eu entendo. Jesus, essa cruz era minha. Essa cruz representa o meu pecado, a minha doença, a minha maldição. Olha, meu querido, eu queria que você soubesse que a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas: toda nota promissória, tudo aquilo que contra ti se alguém ainda queira te acusar de alguma coisa, Jesus já rasgou. Se o inferno se levantar contra você na sua consciência e dizer que você não merece, Jesus já rasgou. Basta que você creia. E nessa manhã eu quero orar por você. Nessa manhã eu quero orar para que você receba. Eu consigo dormir. Há anos que eu acordo de madrugada e diz uma voz na minha cabeça: eu não mereço, eu não sou digno, eu sou sujo. Há anos. Chega mais para frente, meu querido, chega mais para frente. Eu queria que você nesse momento experimentasse o mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele vai tirar tudo isso do seu coração. Ele está tirando tudo isso do seu coração. Talvez você seja aquela pessoa que esteja dizendo: pastor, que bicho é esse? Que troço é esse? Ou se você fosse mineiro comigo lá em Minas Gerais, você dizer: pastor, que trem é esse? Que acontece da minha mãe, acontece do meu avô. Mas hoje Jesus está te trazendo uma gota que seja dessa sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele vai quebrar toda a maldição da sua vida. Sai do seu lugar, vem para cá. Toda a maldição da sua vida. Talvez você esteja doente, e você vai observar que essa doença piora sempre quando você vai na igreja. Essa doença piora sempre quando você vai querer ir para a presença do Senhor, porque esse é o diabo dizendo para você: você é doente, você tem câncer,
você tem depressão, você tem diabetes, você tem doença nas costas, você eu não tenho nada, tudo que eu tenho eu já coloquei na cruz do Senhor Jesus, Ele tirou isso de mim, o que eu tenho agora é perdão, o que eu tenho agora é liberdade, o que eu tenho agora é cura. Sai do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu ainda quero orar por você. Há mais alguém que está relutando, eu sei disso, há mais alguém que está relutando, está dizendo, é uma coisa muito forte, pastor, o senhor não sabe o tamanho desse negócio. Em nome do Senhor Jesus, saia desse lugar, meu querido, venha. Saia daí, não existe força, não existe poder, não existe nome, não existe autoridade maior do que a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o juiz dos juízes, Ele está presente neste lugar. Foi o Senhor Jesus Cristo quem abriu a porta, foi através da sua morte que o véu se rasgou, e que as trevas batam em retirada, em nome do Senhor Jesus, e que a obra maligna que te amarrava, meu filho, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, vem à presença do Senhor. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe agora, na presença do Senhor, não é na presença do pastor, mas é na presença do Senhor. Sou eu para estar aqui, eu não. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Oh Deus, no nome de Cristo Jesus eu clamo pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã. Oh Senhor, eu clamo para que cada um deles seja ungido nesse momento, seja tocado pelo mover do teu Espírito Santo, seja tocado, Senhor Deus, com a semente da fé, seja tocado, Senhor Deus, com o mover da esperança. Derrama, Senhor, desta água viva, do teu Espírito Santo, da alegria, da liberdade, do perdão no coração desse teu filho. Senhor, vem dizer para essa tua filha que o Senhor a ama, o Senhor sempre a amou, naquele momento de abuso, naquele momento de agressão, naquele momento em que o diabo quis matá-la, o Senhor estava presente, e nesse momento, o Senhor libera uma palavra de perdão sobre essa vida. Oh Senhor, no nome de Jesus, traz dos rios da água da vida, traz os rios da alegria, do teu Espírito Santo, faz jorrar, Jesus Cristo, faz jorrar a tua presença, da vida e abundância, na vida do meu irmão. Nós queremos declarar no nome de Cristo Jesus, que toda maldição está quebrada, no nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que o diabo e seus demônios quiseram colocar como nada promissória, você me deve, você é meu, você está amarrado, o teu pai fez isso, a tua mãe fez aquilo, o teu avó fez aquilo outro, no nome de Jesus, está quebrado, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo da alegria, derrama dos teus rios, lava essa sujeirada toda, lava essa sujeirada toda, lava a água da vida, lava sangue do Cordeiro, lava e traz a tua alegria, Senhor, sobre as nossas vidas agora. Oh Yeshua Candarabasheira Candarabas, oh Yeshua Candarabas. Oh Deus, seja glorificado na vida dos teus filhos. Eles foram comprados não com ouro, não com prata, não foram comprados com dólar, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, sangue imaculado do Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, já os comprou. São teus, Senhor, para a tua glória, para a vida que o Senhor tem em Cristo Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Faz o barulho santo da sua casa, faz o barulho santo da sua casa. Adore o nome do Senhor Jesus, adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
santo, meu querido. Faz um barulho santo. Dê glórias ao nome do Senhor Jesus.